Infraestrutura invisível. Os riscos que o técnico enfrenta antes de fazer o primeiro furo. Se você trabalha com instalação de aquecedor a gás, você sabe que o serviço não começa quando você liga o equipamento. Ele começa muito antes. Começa quando você chega na casa do cliente, analisa a parede onde pretende fazer o furo. O problema é que boa parte dos riscos não estão visíveis. Eles estão dentro da parede. Tubulações, conduítes, estruturas, improvisos de obras antigas, adaptações feitas sem critério. E quando algo dá errado, ninguém pergunta como aquela parede foi construída. A responsabilidade recai sobre você que executou o furo. Essa é uma realidade amplamente discutida pelo professor Urgel de Paula Borges, que há mais de 30 anos atua em campo e na formação técnica de instaladores. E é exatamente esse tipo de situação real que a Comfortec leva para dentro dos seus treinamentos, porque é aqui que o técnico mais erra e mais aprende. Hoje vamos falar das situações que o técnico enfrenta todos os dias, mas que só percebe quando já é tarde demais. Tubulações de água fria fora do padrão. Na teoria, projetos hidráulicos seguem uma lógica: subida vertical, alinhamento, afastamentos bem definidos. Agora, na prática do campo, isto raramente acontece. Em construções antigas ou reformadas, é comum encontrar tubulações desviadas, contornando obstáculos, canos subindo fora do prumo, cruzamentos em lugares improváveis. O técnico olha a parede e pensa: aqui está livre, mas um furo mal posicionado pode estourar a tubulação de água, causar vazamento interno, gerar infiltração silenciosa, obrigar a quebrar a parede inteira. E o pior, muitas vezes o problema não aparece na hora. Ele surge dias depois, quando o cliente liga reclamando. Como o professor Urgel sempre reforça em aula, isto não é azar, é falta de leitura do ambiente. O técnico aprende que instalar começa com análise, não com a furadeira na mão. Uma outra situação comum: tubulações de gás fora de norma. Quando falamos de tubulações de gás, o nível de risco sobe drasticamente. Na norma, o gás deve seguir trajeto definido, utilizar tubulação correta, proteção e identificação. Na realidade do campo, o que aparece? Gás passando por dentro de paredes sem aviso, tubulações fora de alinhamento, instalações feitas no olho, ausência total de documentação. Um único furo errado aqui não causa só retrabalho. E vazamento de gás não admite erro pequeno. É risco à vida, ao imóvel e à sua reputação como técnico. Por isso, o técnico qualificado investiga o trajeto, analisa registros, questiona o histórico da obra, nunca confia só na aparência da parede. Essa mentalidade de prevenção é um dos pilares do método ensinado pelo professor Urgel, estruturado nos nossos cursos. Improviso, quando se fala de gás, não é uma opção. Acontece também a questão dos conduítes elétricos improvisados. É um outro problema extremamente comum na instalação de aquecedor a gás. Conduítes que cruzam redes hidráulicas, mudam de direção sem critério, foram embutidos em reformas, não seguem nenhuma lógica de projeto. O técnico fura esperando alvenaria, encontra um cabo energizado. As consequências podem ser imediatas: curto-circuito, queima de equipamentos, disparo do disjuntor, risco real de choque elétrico. E novamente, quem executou o furo é quem responde pelo problema causado. Como o professor Urgel costuma dizer, cuidado excessivo não existe. Existe procedimento profissional. No nosso treinamento, isso é tratado como um procedimento obrigatório. Avaliar o ambiente antes de qualquer intervenção. Rebaixos estruturais não informados também é uma questão importante. Vigas, pilares, reforços estruturais, paredes drywall. Nem sempre o cliente sabe o que existe na própria casa. Muitas vezes essas alterações foram feitas na obra e esquecidas. O técnico fura, encontra concreto estrutural, encontra um vazio, perde ponto de fixação, precisa improvisar. E improviso em aquecedor a gás é muito grave. Fixação inadequada compromete segurança, estabilidade, durabilidade, conformidade técnica. Aqui vale uma regra que a Comfortec reforça em todos os seus treinamentos. A pergunta nunca é: dá para instalar aqui? A pergunta certa é: essa parede suporta esse equipamento com segurança? Essa resposta só vem com conhecimento técnico. Conclusão: todas essas situações têm algo em comum. Não aparecem no manual. Não são óbvias. Exigem experiência e método.
Instalar aquecedor a gás não é só técnica mecânica, é análise, é leitura de risco e tomada de decisão. E é exatamente por isso que o professor Urgel, com décadas de campo de experiência prática, e a Comfortec, com sua experiência em formação técnica, defendem um ponto bem claro. Quem não se qualifica, improvisa. Quem se qualifica, previne problemas, protege vidas e constrói reputação. Se você quer evoluir como técnico, reduzir erro, evitar retrabalho e trabalhar com segurança de verdade, inscreva-se no canal, curta o nosso vídeo, deixe seu comentário. Acompanhe os próximos conteúdos. Aqui a conversa é direta, técnica e baseada na realidade do dia a dia em campo. E se você está entrando agora no ramo ou já atua e sente que precisa se atualizar, saiba, a Comfortec desenvolve treinamentos técnicos exatamente para preparar profissionais para esse tipo de desafio real. Porque qualificação não é custo, é sobrevivência profissional.